Bom dia, colegas vereadores, bom dia, assistência presente, bom dia, queridos internautas, os funcionários desta casa. Quero registrar a presença do Assis, Flávio Machado, ex-vereador Flávio Machado, Arthur e André, representantes aí dos táxis. Os bugueiros também estão por aqui, sejam bem-vindos à Casa Legislativa de Armação dos Búzios. Comandante Clóvis e o nosso amigo ali, sejam todos bem-vindos a esta casa. Daremos início a mais uma sessão ordinária, hoje terça-feira, né? 27 de maio de 2025. Solicito ao secretário que faça a chamada regimental, por favor. Vereador Adiel da Silva Vieira, de Presente. Vereador Anderson dos Santos Chaves. Presente. Vereador Tony Russo. Presente. Vereador Aurélio Barros Arias. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Rafael Amaral Lima Braga, presente. Vereador Uriel da Saúde. Presente. Vereador Vitor de Almeida dos Santos. Presente. Senhor presidente, feita a chamada regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus, solicito ao secretário que faça a leitura da pauta e comunico os senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de presença e inscrição para o uso da tribuna do pequeno expediente, grande expediente e da ordem do dia. Pauta da 28ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura 2025-2028. Matérias do expediente. Projeto de lei ordinária número 115 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de lei ordinária número 118 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de lei ordinária número 121 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de lei ordinária número 122 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de lei ordinária número 123 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de lei ordinária número 109 de 2025, de autoria do vereador Aurélio Barros. Projeto de lei ordinária número 116 de 2025, de autoria do vereador Uriel da Saúde. Projeto de lei ordinária número 117 de 2025, de autoria do vereador Uriel da Saúde. Projeto de lei ordinária número 119 de 2025, de autoria do vereador Anderson Chaves. Projeto de lei ordinária número 120 de 2025, de autoria do vereador Aurélio Barros. Projeto de decreto legislativo número 32 de 2025, de autoria do vereador Rafael Braga. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2025, de autoria do vereador Dida Gabarito. Indicação número 147 de 2025, de autoria do vereador Josué Pereira. Indicação número 148 de 2025, de autoria do vereador Josué Pereira. Indicação número 149 de 2025, de autoria do vereador Anderson Chaves. Projeto de emenda supressiva número 1 de 2025, de autoria do vereador Tony Russo. Projeto de lei ordinária número 64 de 2025, Perdão, senhor presidente. Agora, matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 64 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de lei ordinária número 85, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2025, de autoria do vereador Vitor Santos. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2025, de autoria do vereador Tony Russo. Projeto de decreto legislativo número 12 de 2025, de autoria do vereador Dida Gabarito. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2025, de autoria do vereador Aurélio Barros. Projeto de decreto legislativo número 14 de 2025, de autoria do vereador Tony Russo. Indicação número 147 de 2025, de autoria do vereador Josué Pereira. Indicação número 148, de autoria do vereador Josué Pereira. E, por último, indicação número 149 de 2025, de autoria do vereador Anderson Chaves. Senhor presidente, feita a leitura da pauta conforme solicitado. Não havendo ofícios nem memorando, solicito o secretário que faça a leitura das matérias constantes na íntegra, por favor. Projeto de lei ordinário número 115 de 2025 dispõe sobre reserva de vagas para negros, quilombolas, indígenas nos concursos públicos para provimento de cargos integrantes do quadro permanente de pessoal da administração direta e indireta no município de Armação dos Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º fica reservado aos negros, quilombolas, indígenas o percentual correspondente a 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos
dos quadros permanentes de pessoal da administração direta e indireta do município de Armação dos Búzios. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, será considerado negro, quilombola, indígena, o candidato que assim se declare no momento da inscrição, vedada a declaração em momento posterior, de acordo com os critérios de raça e cor utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, bem como dos critérios estabelecidos pelo INCRA para casos dos quilombolas. Parágrafo 2º. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 5. Parágrafo 3º. Se na apuração do número de vagas reservadas, os negros, quilombolas, indígenas, resultar número decimal igual ou maior a 0,5, adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior. Se menor do que 0,5, adotar-se-á o número inteiro imediatamente inferior. Artigo 2º. Os destinatários desta lei concorrerão à totalidade das vagas existentes, sendo vedado restringir-lhes o acesso às vagas reservadas. Artigo 3º. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante o processo de heteroidentificação ou de verificação de pertencimento quilombola, conforme o caso. Parágrafo 2º. A aferição da autodeclaração será realizada por uma comissão de heteroidentificação e de verificação de pertencimento quilombola a ser constituída em todos os concursos mediante portaria do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3º. A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito do seu fenótipo, motivada na manifestação da comissão de heteroidentificação e verificação de pertencimento quilombola. Parágrafo 4º. Detectada a falsidade da declaração a que se refere esta lei, o candidato será eliminado do concurso e as cópias dos documentos tidos como falsos serão imediatamente remetidos ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para providências. E se houver sido nomeado, ficará sujeito também à anulação da sua admissão ao serviço público após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório em ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Parágrafo 5º. A verificação de pertencimento quilombola será feita seguindo os requisitos constantes do Decreto Federal número 4.887, de 20 de novembro de 2003, no que couber. Artigo 4º. O destinatário desta lei deverá atingir a nota mínima estabelecida para todos os candidatos e atender integralmente aos demais itens e condições especificados no edital do certame. Parágrafo único. No caso de desistência por parte do candidato negro quilombola ou indígena aprovado, a vaga será preenchida por outro candidato negro quilombola ou indígena, respeitada a ordem de classificação da lista específica. Artigo 5º. As vagas reservadas e não preenchidas serão revertidas para os demais candidatos de ampla concorrência, obedecida a ordem de classificação. Artigo 6º. O sistema de cotas previstas nesta lei vigorará por 10 anos. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Armação dos Búzios, Alexandre de Oliveira Martins, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 118/2025 dispõe sobre autorizar o Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 4.279.400. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Programa 2025, no valor de R$ 4.279.400, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320 de 64, na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes das anulações das dotações discriminadas no anexo 2, em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias à armação dos Búzios. Alexandre de Oliveira Martins, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 121 de 2025. Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º fica, o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao Orçamento Geral de 2025, em conformidade com o disposto no inciso 2 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320 de 1964, no valor de R$ 8.731.399,74, na forma do anexo 1 desta lei a seguir discriminado. 1. R$ 1.673.000
1.547,38 por conta de superávit financeiro. 2. R$ 1.159.931,65 por conta de excesso de arrecadação. 3. R$ 5.893.920,71 por conta de anulação parcial e ou total de dotações orçamentárias. Artigo 2º. O crédito de que trata o inciso 1 do parágrafo do artigo 1º será compensado na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64, proveniente do superávit financeiro das fontes de recursos, conforme balancetes contábeis de verificação com composição em 31 de dezembro de 2024, conforme anexo 2, 3 e 4 e detalhadas a seguir. 1. Fonte 899, outros recursos vinculados, no valor de R$ 1.389.485,62. 2. Fonte 720, transferências de União referentes a participações na exploração de petróleo e gás natural destinadas ao FEP, Lei 9.478 de 1997, no valor de R$ 69.613,78. 3. Fonte 705, transferências dos estados referentes a compensações financeiras pelas explorações de recursos naturais no valor de R$ 218.447,98. Artigo 3º. O crédito de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º será compensado na forma do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, oriundas de excesso de arrecadação, conforme os anexos 5 e 6, referentes aos repasses de emendas parlamentares, conforme detalhados abaixo. 1. Fonte 600, transferência de fundo a fundo de recursos do SUS do Governo Federal, Bloco Manutenção de Ações de Serviço Público de Saúde, no valor de R$ 652.131,36, proposta FAF-FNS, número 36.000.6398.422.02400 e número 36.000.6398.422.02400. 2. Fonte 601, transferência de fundo a fundo recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos da Saúde, no valor de R$ 507.800,29, proposta FAF-FNS 119.6279.412.402. Artigo 4º. De recurso para atendimento no inciso 3 do artigo 1º será proveniente de anulação da dotação discriminada no anexo 7, em conformidade com o inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Artigo 5º. Fica redenominada a Unidade Orçamentária 02.01.13, Secretaria Municipal de Ambiente, Licenciamento Ambiental e Urbanístico e Fiscalização, integrante na LOA 2025, conformidade com a Lei 2025, de 16 de maio de 2025. Artigo 6º. Passa a integrar o Orçamento Municipal, Unidade Orçamentária 02.01.26, Secretaria Municipal de Clima e Sustentabilidade. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Armação dos Búzios, Alexandre de Oliveira Martins, prefeito. Caiu. Projeto de Lei Ordinária número 122 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial junto ao Orçamento Geral 2025, conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 41 da Lei Federal nº 4.320, de 64, no valor de R$ 9.420.681,44, na forma do anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes do superávit financeiro da fonte 2.704, transferência de União referente a compensações financeiras pela exploração de recursos naturais discriminados no anexo 2, conformidade com o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 64. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando suas disposições contrárias. Armação dos Búzios, Alexandre de Oliveira Martins, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 123 de 2025. Dispõe autorizar ao Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 4.617.000. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral 2025, conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 41 da Lei Federal número 4.320, de 64, no valor total de R$ 4.617.000, na forma do anexo 1 desta lei, a seguir discriminado. 1. 4 milhões por conta de excesso de arrecadação. 2. R$ 617.000 por conta de anulação parcial total de dotações orçamentárias. Artigo 2º.
O crédito de que trata o inciso 1 do artigo 1º será compensado na forma do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, oriundas de excesso de arrecadação, conforme anexo 2, conforme detalhados abaixo. 1. Fonte 573, royalties de participação especial de petróleo, gás natural, vinculados à educação. Lei 12.858, de 2013, no valor de R$ 3 milhões, por tendência de arrecadação apurada em 30 de abril de 2025. 2. Fonte 635, royalties de participação especial de petróleo e gás natural vinculados à saúde. Lei 12.858, de 2013, no valor de R$ 1 milhão, por tendência de arrecadação apurada em 30 de abril de 2025. Artigo 3º, os recursos para atendimento no inciso 2 do artigo 1º será proveniente da anulação de dotação discriminada no anexo 2, do anexo 7, em conformidade com o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 64. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias à armação dos buses. Alexandre de Oliveira Martins, prefeito. Projeto de lei ordinária número 109 de 2025 dispõe sobre instituir o calendário oficial do município de Armação dos Búzios, a Semana Municipal de Assistência e Atenção Farmacêutica. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º, fica instituída o calendário oficial do município de Armação dos Búzios, a Semana Municipal de Assistência e Atenção Farmacêutica, a ser comemorada anualmente na semana em que recair o dia 20 de janeiro, em alusão ao Dia Nacional do Farmacêutico. Artigo 2º, a Semana Municipal de Assistência e Atenção Farmacêutica terá por objetivos: 1. Promover ações de conscientização e informação à população sobre o uso racional de medicamentos. 2. Valorizar a atuação dos profissionais farmacêuticos no sistema de saúde pública e privada. 3. Incentivar as práticas de educação em saúde, como palestras, oficinas, feiras e campanhas informativas sobre o papel do farmacêutico e assistência farmacêutica. 4. Estimular o descarte adequado de medicamentos vencidos ou em desuso. Artigo 3º, o Poder Executivo, por meio de órgãos competentes, poderá firmar parcerias com instituições de ensino, conselhos profissionais, farmácias, hospitais, organizações da sociedade civil e demais entidades, a fins para a realização das atividades previstas nesta lei. Artigo 4º, as despesas decorrentes desta lei, da execução desta lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 21 de maio de 2025, Aurélio Barros Aras, vereador autor. Projeto de lei ordinário número 116 de 2025, institui normas de prevenção, fiscalização e penalização do descarte irregular de resíduos sólidos no município de Armação dos Búzios, cria programa Limpa Búzios como incentivos ao preservador recebedor e dá outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre proibição, penalização e prevenção do descarte irregular de resíduos sólidos em áreas públicas ou privadas de uso comum e institui o programa Limpa Búzios com a criação de incentivos ao preservador por meio de ações de educação ambiental e gestão participativa da limpeza urbana no município de Armação dos Búzios. Artigo 2º, será considerado descarte irregular toda ação de lançar, abandonar ou dispor resíduos sólidos em locais inadequados ou não autorizados pelo Poder Público Municipal. Artigo 3º, para fins desta lei, entende-se que o descarte irregular à disposição de resíduos sólidos de qualquer natureza em locais não autorizados, incluindo 1. Vias e logradouros públicos. 2. Praça, praia, calçadas e encostas. 3. Valões, canais, corpos d'água, terrenos baldios. 4. Próximos a equipamentos públicos ou em bens de uso comum do povo. Artigo 4º, são considerados resíduos sólidos, entre outros, 1. Resíduos domiciliares oriundos de atividade humana, como restos de alimentos recicláveis de embalagem. 2. Resíduos de construção civil e demolição, assim definidos pela CONAMA 307 de 2002. 3. Móveis eletrodomésticos, inservíveis e objetos de grande porte. 4. Resíduos verdes oriundos da poda residencial e urbana, roçado e capina. 5. Resíduos industriais ou comerciais. 6. Resíduos perigosos, tais como baterias, produtos químicos e eletrônicos. Artigo 5º. O descumprimento desta lei acarretará as seguintes penalidades: 1. Advertência formal na primeira infração leve. 2. Multa de 210 até 625 PFMs, unidade padrão fiscal do município, conforme gravidade, reincidência, tipo e volume
do resíduo descartado. 3. Apreensão de bens utilizados para transporte ou descarte irregular, quando aplicável. 4. Prestação de serviços à comunidade como alternativa ou complementação à multa a critério da autoridade competente. Parágrafo 1º. Os valores das multas poderão ser atualizados anualmente com base nos índices oficiais adotados pelo município. Parágrafo 2º, em caso de reincidência no período de até 12 meses, implicará a aplicação em dobro do valor da última multa aplicada. Parágrafo 3º, a multa poderá ser convertida em medidas socioeducativas mediante parecer da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Parágrafo único, as multas aplicadas neste artigo estarão sujeitas também em caso de despejo d'água servida, óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturaria, nata de cal ou cimento em vigas em logradouros públicos. Artigo 5º. Os condomínios residenciais, comerciais ou mistos serão responsabilizados solidariamente pelo descarte regular de resíduos sólidos realizados nas suas áreas comuns ou nas suas imediações, quando não for possível identificar o infrator individualmente. Parágrafo 1º, a multa aplicada aos condomínios será de 420 a 1.250 UPFM, conforme a gravidade, reincidência e o volume de resíduo descartado, quando a infração for cometida por condômino, visitante, prestador de serviço, colaborador do condomínio e não houver identificação do responsável individual. 2. 625 até 1.500 UPFM, quando for comprovado por descarte foi promovido pela administração do condomínio, zeladoria ou prestador de serviço a mando da gestão condominial. Parágrafo 2º, o condomínio poderá apresentar, no prazo de até 10 dias úteis da notificação, elementos que identifiquem o infrator individual e hipótese em que a responsabilidade será transferida ao autor do descarte. Parágrafo 3º, a reincidência no prazo de 12 meses implicará aplicação em dobro da última multa aplicada ao condomínio. Artigo 6º. A fiscalização será exercida por agente da administração pública municipal, podendo contar com o apoio da Guarda Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e demais órgãos competentes. Artigo 7º. As infrações poderão ser constatadas por 1. Flagrante por agente público. 2. Câmera de segurança e monitoramento urbano. 3. Denúncia da população, desde que acompanhada de elementos mínimos de comprovação, foto, vídeo ou relato circunstanciado. Parágrafo 1º. O município poderá disponibilizar um canal eletrônico e telefônico para recebimento de denúncias anônimas. Parágrafo 2º, a identidade do denunciante será protegida salvo autorização expressa para divulgação. Parágrafo 3º, a administração condominial será notificada sempre que houver indício de descarte irregular vinculados à sua área de abrangência, devendo colaborar para a fiscalização e fornecer, quando solicitado, imagem de câmera de segurança e informações pertinentes à apuração dos fatos. Artigo 8º, fica instituído o programa Búzios Limpa, com os seguintes objetivos. 1. Promover campanhas permanentes de conscientização e educação ambiental. 2. Firmar parcerias com escolas para inserção do tema de projetos pedagógicos. 3. Incentivar práticas de logística reversa e descarte correto de resíduos volumosos. 4. Implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos em todos os órgãos da administração direta e indireta do município. 5. Os órgãos públicos de que trata o inciso anterior, responsáveis pelo funcionalismo municipal, implementação, ações de treinamento e informação básica sobre benefícios e ganhos da coleta seletiva, bem como sobre o procedimento e a serem respeitados. Incentivar os catadores de materiais recicláveis por meio de fomento à formação de cooperativas de catadores no município, proporcionará aos participantes a assistência técnica para a constituição de entidade associativa destinada a reunir pessoas interessadas nas atividades de reciclagem, comercialização e eventual industrialização de materiais recicláveis para geração de emprego e renda. B. Articulação junto ao empresariado local no sentido de buscar apoio mediante incentivos e doações que visem o bom funcionamento da entidade associativa. Disponibilização através de mecanismos legais cabíveis de local e equipamentos para funcionamento da entidade associativa pelo período necessário à sua consolidação e produção. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, que poderão ser suplementadas. Os valores arrecadados com a aplicação das penalidades previstas nesta lei serão destinados à Secretaria Municipal de Ambiente e Urbanismo, com aplicação exclusiva em ações de limpeza urbana coletiva, coleta seletiva, reciclagem e educação ambiental.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 26 de maio de 2025, Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Projeto de lei número 117 de 2025 institui a Semana Municipal de Conscientização e Proteção de Tartarugas Marinhas no município de Armação dos Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Armação dos Búzios a Semana Municipal de Conscientização e Proteção das Tartarugas Marinhas a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de dezembro com finalidade de promover a preservação das espécies marinhas, educação ambiental e redução de impactos negativos sobre o ecossistema costeiro. Artigo 2º, são objetivos da Semana Municipal: 1. Sensibilizar a população local, turistas e setores produtivos sobre a importância da conservação das tartarugas marinhas e de seu habitat natural. 2. Promover ações educativas e culturais que fomentem práticas sustentáveis e a preservação ambiental. 3. Incentivar a redução de geração de resíduos sólidos e eliminação de descarte irregular de materiais poluentes com o objetivo de proteger a vida marinha. 4. Estimular a participação comunitária na proteção dos ninhos, dos filhotes e dos adultos das espécies de tartarugas marinhas. 5. Fortalecer a imagem de Armação dos Búzios como referência no turismo ecológico e responsabilidade ambiental. Artigo 3º. Durante a realização da Semana Municipal deverão ser promovidas ações como: 1. Campanhas educativas. 2. Palestras, seminários, oficinas, exposições, rodas de conversa sobre a preservação ambiental. 3. Mutirões de limpeza nas praias, com ênfase nas áreas de desova como Praia da Tartaruga e Praia do Forno. 4. Instalação de sinalizações ecológicas alertando sobre as áreas de desova e orientando práticas do uso responsável do litoral. 5. Atividades culturais e educativas nas escolas municipais, sejam públicas ou privadas, incluindo concurso de redação, desenho e fotografia ambiental. 4. Criação de campanhas específicas para a redução do consumo de plásticos descartáveis e incentivo ao uso de alternativas sustentáveis de comércio local. Artigo 4º. Fica facultado ao Poder Executivo instituir o selo municipal Amigo das Tartarugas, que será conferido anualmente aos estabelecimentos, instituições ou cidadãos que se destacarem na adoção de práticas de redução de materiais poluentes, proteção da vida marinha e participação nas ações da Semana Municipal. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 26 de maio de 2025. Uriel da Saúde, vereador autor. Projeto de lei número 119 de 2025 dispõe sobre instituir o calendário oficial de eventos do município de Armação dos Búzios, o Congresso Internacional de Resíduos Sólidos de Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º, fica incluído o calendário oficial de eventos do município de Armação dos Búzios, o Congresso Internacional de Resíduos Sólidos em Búzios. Parágrafo único. Compete ao Executivo, juntamente com a coordenação da Masterplan Engenharia Consultiva e Ambiental e demais entidades, regulamentar a data de realização do evento da cidade de Armação dos Búzios. Artigo 2º. O evento, em caráter técnico, científico e social, tem por objetivo reunir pesquisadores, representantes governamentais, estudantes, empresários, catadores e membros da sociedade civil para debater e fomentar ações sobre: 1. Gestão de resíduos sólidos, economia circular, inovação tecnológica, sustentabilidade e mudanças climáticas, políticas públicas alinhadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU. Saneamento básico. Artigo 3º. O Congresso será promovido e realizado por instituições públicas e privadas sob a coordenação da Masterplan Engenharia Consultiva e Ambiental, com apoio de entidades e órgãos como: 1. Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. 2. Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. 3. FAPERJ. 4. Unesco. 5. ABEMA. 6. FIJAN. 7. Entre outros parceiros. Artigo 4º. Fica reconhecida a importância do Congresso Internacional de Resíduos Sólidos em Búzios como evento estratégico para o desenvolvimento sustentável do município, incentivando políticas públicas que promovam: 1. O fortalecimento da gestão ambiental local e regional. 2. A conscientização da população sobre práticas sustentáveis. 3. Desenvolvimento da economia verde e circular. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 26 de maio de 2025. Anderson dos Santos Chaves, vereador autor.
Projeto de Lei Ordinária número 120 de 2025 dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de banheiros adaptados, acessíveis à pessoa com deficiência em eventos públicos e privados no município de Armação dos Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve, artigo 1º, fica obrigatória a instalação e manutenção de banheiros móveis ou fixos adaptados e acessíveis a pessoas com deficiência em todos os eventos públicos e privados realizados no município de Armação dos Búzios. Parágrafo 1º, a adaptação deverá atender a todas as deficiências, sejam físicas, visuais, auditivas, intelectuais ou múltiplas, conforme as normas técnicas de acessibilidade vigente, especialmente na BNT NBR 9050. Parágrafo 2º, os banheiros acessíveis deverão estar: 1. Devidamente sinalizados. 2. Localizados em áreas de acesso fácil, com rota acessível e livre de obstáculos. 3. Mantidos em condições adequadas de higiene durante todo o evento. Artigo 2º, esta obrigação aplica-se a eventos de qualquer natureza que reúnam público estimado igual ou superior a 100 pessoas realizados em espaços públicos ou privados, ainda que de forma temporária. Artigo 3º, o descumprimento desta lei acarretará ao responsável pela organização do evento seguinte penalidade: 1. Advertência formal na primeira infração. 2. Multa de até R$5.000 em caso de reincidência. 3. Impedimento do início do evento. 4. Obtenção de licença para novos eventos no município em até 12 meses em caso de reincidência reiterada. Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas aplicadas nos termos desta lei serão destinados ao Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei definindo critérios específicos de fiscalização e aplicação das penalidades. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, Aurélio Barros Arias. Vereador autor. Projeto de decreto legislativo dispõe sobre outorgar o título honorífico à cidadã buziana, a senhora Vera Meire Vieira dos Santos, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, decreta: artigo 1º, fica outorgado o título honorífico de cidadã buziana, a senhora Vera Meire Vieira dos Santos, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025. Rafael Braga, vereador autor. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2025 dispõe sobre outorgar o título honorífico ao cidadão buziano, o senhor Juliano do Amaral Brum, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, decreta: artigo 1º, fica outorgado o título honorífico de cidadão buziano ao senhor Juliano do Amaral Brum, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025, Adiel da Silva Vieira, vereador autor. Indicação número 147 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve entendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a toda mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando a criação de um centro de atenção à saúde do idoso em Armação dos Búzios. Sala das Sessões de 26 de maio de 2025, Josué Pereira dos Santos, vereador autor. Indicação número 148 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve entendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a outra mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando a criação de polo de reforço escolar e preparação para o Enem. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025, Josué Pereira dos Santos, vereador autor. Indicação número 149 de 2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a outra mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando a contratação de empresa especializada para a realização de estudo de modernização viária com o objetivo de implantar radares de fiscalização em pontos estratégicos do município, notadamente na reta da Marina e Estrada de Cabo Frio, no trecho do Pórtico Centro. Ressalta-se a necessidade de que, em feriados e dias de grande fluxo, seja avaliada a possibilidade de desligamento temporário dos equipamentos, com vistas a evitar congestionamentos e garantir maior fluidez no trânsito. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025. Anderson dos Santos Chaves, vereador autor. Projeto de emenda supressiva número 1 de 2025, dispõe sobre suprimir os artigos 6º e 10º do projeto de lei complementar número 99 de 2025. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve: artigo 1º, fica suprimido os artigos 6º e 10º do projeto de lei complementar número 99 de 2025. Artigo 2º, esta emenda supressiva entra em vigor na data
entre em vigor na data da sua aprovação e se incorporará ao projeto de lei complementar número 99 de 2025, a armação dos buses 26 de maio de 2025, Tony Russo, vereador autor. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra, conforme solicitado por Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Rafael Braga. Convido o vereador Uriel da Saúde a fazer uso da tribuna no tempo regimental de 5 minutos. Pequeno expediente. Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, gostaria de agradecer a presença do nosso eterno vereador Flávio Machado, parceiro, contribuiu bastante com a nossa cidade, ao nosso eterno presidente, Associação de Táxi, Arthur, a rapaziada do Bugre, a todos os internautas, vereadores. Senhor presidente, eu vou usar os 5 minutos para falar sobre essa matéria, né, que é uma matéria importantíssima, até porque eu fui secretário de Pesca, Agricultura e Esporte Náutico. E o número de tartaruga que nós temos na nossa cidade é muito grande, né? E nós precisamos preservar. Além disso, a conscientização da população, né, para evitar de jogar papel no mar, jogar saco plástico, né? E eu percebi também que o número de pescadores antigos, né, que já está na cidade aí há muito tempo, a idade deles já chegaram a um número que muitas das vezes ele vai ter dificuldade de pescar, né? E se nós criarmos esse ponto turístico dentro da nossa cidade, aonde vai ter as demarcações, né? O pescador, ele com o seu barquinho, pode ser o barquinho a remo, pode ser o seu barquinho a motor, ele vai fazer as visitas junto com o turista, né? Para mostrar a importância da nossa cidade na conservação do meio ambiente. Então é um projeto que qualquer vereador que quiser participar, que tiver alguma proposta, né, estarei abrindo esse leque, né, para que nós possamos criar outro mecanismo dentro da nossa cidade. Quem tem um prazer de passar ali no pier de Manguinho, no pier lá da Armação, você vê várias tartarugas. E a gente vê várias pessoas fazendo visita. Então isso daí é muito importante, senhor presidente, que nós não podemos só pensar no dinheiro, mas se pensar no meio ambiente, se pensar na preservação, porque Búzios ser um mar não tem utilidade nenhuma para o crescimento. Então, queria agradecer os 5 minutos. Nos 15 eu vou falar também do outro projeto também, que também atende à parte ambiental. Então, senhor presidente, muito obrigado. Queria agradecer a todos os nobres vereadores e dizer que ainda há tempo, né? E eu sempre lembro que eu fui criado em Búzios caçando passarinho, né? Entrando nos brejos. E hoje a gente tem a oportunidade de conscientizar, né, os nossos filhos, e os filhos conscientizar os pais, conscientizar os avós, porque sem a natureza nós não seremos nada. Uma parte, vereador. Pois não, senhor. Pois não? Nos 15 eu dou a parte para Vossa Excelência. Senhor presidente, queria agradecer a compreensão do nosso presidente com a maior sensibilidade que já teve aqui na casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Uriel. Só para justificar, a parte nesse primeiro momento não é possível, tá, o Tony? Nos 15 minutos Uriel já até liberou a parte para você. Encaminho, não havendo mais oradores inscritos para o pequeno expediente, encaminho para a CCJ os projetos de lei ordinário de número 115, 118, 121, 123, 109, 116, 117, 119, 120 e os projetos de decreto legislativo de número 32 de 2025 e 33 de 2025. E o projeto de
emenda supressiva de número 1 de 2025. Eles serão encaminhados para a CCJ. O projeto de lei de número 122 de 2025 seria encaminhado também para a CCJ, porém consta requerimento de urgência especial sobre o mesmo e será lido no expediente e votado na ordem do dia. Solicito o secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial de número 12. É 12 ou 122? 12 de 2025. Requerimento de urgência especial número 12 de 2025. Os vereadores abaixo subscritos vêm requerer, atendendo ao interesse público que versa o artigo 118, parágrafo 3º, inciso 7, combinado com o artigo 138 do Regimento Interno, que seja concedida urgência especial na forma regimental na tramitação do projeto de lei número 122 de 2025. Sala das Sessões, 27 de maio de 2025, assinado esse requerimento de urgência especial, vereador Gida Gabarito, Anderson dos Santos Chaves, Aurélio Barros Arias, Tony Russo, Felipe do Nascimento Lopes, José Pereira, Uriel da Costa Pereira e Vitor de Almeida dos Santos. Feita a leitura do requerimento, conforme solicitado, senhor presidente. Convido, não havendo mais oradores também inscritos, não havendo oradores... Tem? Ah, Uriel. Perdão, Uriel da Saúde, fazendo uso da tribuna no grande expediente, tendo tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, mais uma vez, assistência presente, vereadores. Senhor presidente, esse projeto aqui, eu acho que é um projeto de subimportância dentro da nossa cidade. Por quê? Nós vivemos numa cidade onde o vizinho ele pega o seu lixo e joga na calçada do outro vizinho. Muitas pessoas de restaurante pegam seus sacos de lixo e jogam na praça. Né? E esse projeto vem criar lei dentro da nossa cidade. Ordenar a nossa cidade. Eu moro num bairro onde tinha um valão. Quando nós fomos limpar o valão, no primeiro governo do prefeito Domires de Oliveira Braga, tinha carro, carcaça de carro dentro do valão. Tinha móveis, sofá, tudo dentro do valão. Lembrar aqueles pescadores que vêm visitar a nossa cidade, que eles mesmos sujam, leva saco, garrafas e outras coisas, e deixa tudo sujo. Nós temos condomínio em Búzios, que o valor das casas são mais de 2 milhões, 3 milhões, até 4 milhões. Faz a limpeza do condomínio, coloca em cima da calçada, aí a prefeitura tem que vir retirar a bagunça que os condomínios fazem. E essa lei vem para multar, advertir, tem que advertir primeiro, e depois tem que ter as multas. E essas multas que vão receber vai ser encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente, para fortalecer a fiscalização. E hoje não precisa só... Nós temos uma cidade que tem um número de câmeras muito grande. Né? Você não pode deixar um terreno porque o cidadão pega e joga lixo. As grandes obras de Búzios, o aterro é para onde? Ou é para o terreno do vizinho, ou é para o seu terreno, ou para uma praça, aonde a prefeitura poderia estar usando esse local para outros investimentos. Está cheio de lixo. Pessoal do Bugre que faz visitas e faz os seus trabalhos, quantas vezes vocês passam lá no alto de João Fernandes, grandes casas que cortam suas árvores, que cortam seus matos e jogam na beira da estrada. Aí você apresenta o turista, olha, isso aqui é do condomínio ou é da casa do turista, né, que está apresentando isso. Então nós temos que dar um basta
nessas atitudes daquelas pessoas que não pensam em cuidar da nossa cidade. É através da nossa cidade que nós vivemos, é através da nossa cidade que nós tiramos o nosso sustento, né? Por exemplo, vários restaurantes, aqueles resíduos é jogado aonde? É jogado numa praça. Eu moro num bairro de Sembraço, que eu tenho um local lá onde eu moro que as pessoas já afirmaram que ali é lixo. E continua jogando. E eu orientando. A praça de Sembraça, né? As pessoas colocam vários lixos. Passei em Jeribá também. Nós temos que rever isso, senhor presidente. Né? Nós precisamos rever. E precisamos tomar atitude. E a atitude tem que ser rápida. Né? Isso aí serve para a gente acabar com a política pobre. O cara tira seu lixo e liga para o vereador. Vereador, o que você pode fazer? Você pode me ajudar? Mas dentro desse projeto de lei também tem a conscientização, que tem um investimento na reciclagem. Aqui tem também. Não vamos só punir, vamos educar. E com isso a prefeitura também tem que criar estrutura, né? Para ter caçamba, para ter lixeiras dentro da nossa cidade, para que nós possamos cobrar, né? E o cidadão fala assim, onde que eu vou colocar o lixo? A prefeitura tem que trabalhar nesse sentido. Então, esse projeto aqui é um projeto de um começo que nós temos que melhorar. Nós temos que se conscientizar do mal que muitas das vezes a gente faz à nossa cidade. Entendeu? Então, eu rogo aos nossos vereadores, fica aqui à vontade também aquele que quiser contribuir, né? E eu tenho certeza, senhor presidente, que isso vai ser muito importante. Eu estava até conversando com o pessoal da fiscalização, porque a multa acontece e as pessoas deixam de lado. Só que agora, se ele for a segunda vez, ele terá um aumento, o dobro da multa. E com isso, nós investimos no meio ambiente, investimos na fiscalização de meio ambiente, entendeu? Investimos na guarda ambiental. Então, em primeiro lugar, se ganha dinheiro, mas se conserva. Dá para se unir a parte financeira com a parte ambiental. Nobre vereador, quer falar? Meu nobre vereador Uriel, era para declarar o meu total apoio ao seu projeto, te parabenizar. Importantíssima a preservação dos animais marinhos, das tartarugas. E como você falou, a gente tem que preservar porque Búzios é Búzios por suas belezas naturais, então a preservação é fundamental. E quero te dizer para você esquecer essa história de caçar passarinho, que isso já ficou no passado. E que você falou, importante a gente conscientizar a nossa nova geração para que eles sejam mais conscientes, entendendo que os animais são vidas, que temos que cuidar, e não só dos animais, do meio ambiente também. E pode contar com o meu apoio. Parabéns. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. À vontade, vereador. Vereador, parabenizar o projeto de lei maravilhoso, um projeto de lei muito importante. Nós vivemos numa cidade turística onde a população tem que entender isso e tem que respeitar. A população também tem que respeitar os vizinhos. A gente anda pela cidade, a gente vê onde tem essas caçambas que é para lixo, as pessoas saem espalhando colchões, sofá, tudo que não usa mais no meio da rua. E isso, na verdade, estraga a nossa cidade. O turista passa, a gente passa sem vergonha. O turista passa, ele fica imaginando mil coisas. Estamos em Búzios, e a gente está vendo aí a cidade, cada vez que passa, ela ficar mais pobre. E nós só vamos conseguir vencer isso se todos entenderem que tem que ajudar. A gente combate a pobreza com riqueza. Se a gente respeitar o turista, o trabalho não vai faltar, tudo na nossa cidade vai poder crescer. Então, parabéns, vereador, por esse projeto de lei. Pode contar, porque a nossa cidade vai crescer muito com esse projeto de lei. Parabéns, vereador. Obrigado, nobre vereador. Vereador Tony Russo, quem foi nascido e criado em Búzios não tinha facilidade, não. A gente tinha que caçar para comer alguma coisa diferente.
Porque antigamente você comia peixe ensopado e no outro dia você comia peixe frito e no outro dia peixe assado, né? Então, não, mas é uma realidade. A cidade de Búzios, ela teve evolução muito grande, mas nós sofremos bastante. Às vezes as pessoas falam assim, pô, eu era feliz, eu não sabia não. Agora eu sou feliz, né? Com todos os problemas que tem na nossa cidade, né? Eu tinha que pegar um ônibus para Cabo Frio, 4 horas de viagem, né? Sofrendo, estrada de chão. Então, muitos chegaram em Búzios, Búzios já está mil maravilha. Mas nós podemos, cara, conscientizar o jovem, entendeu? A gente conscientizar o importância do pessoal do bug, do pessoal do táxi, entendeu? E nós, como políticos, nós temos a ferramenta que é buscar essa parceria junto à prefeitura, buscar junto às autoridades, para que nós possamos dar uma dignidade ao nosso turista. Eu aprendi com o Chiquinho da Educação, ele falava, Uriel, o turista você tem que carregar no colo. Entendeu? O turista chegou aqui que você tem que carregar no colo. E às vezes eu vejo muitos maltratar o turista, né? Eu futuramente estou com um projeto aí que vai ser uma proteção ao turista. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Que Deus possa abençoar a todo cidadão e aos nossos vereadores também e internauta. Muito obrigado. Muito bem, vereador Uriel também pode contar com o total apoio nesse projeto, com o meu total apoio nesse projeto. O fato da prefeitura ter as suas obrigações não isenta a população de fazer a sua parte, né? Então a gente precisa também contribuir, fazer a nossa parte. Se cada morador cuidar da frente da sua casa, cuidar da frente da sua calçada, com certeza a cidade será ou seria, se nós estivéssemos já fazendo isso, a nossa cidade estaria bem melhor. Não havendo mais oradores inscritos, então coloco em votação a autorização para passar para a ordem do dia, e aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito que o secretário faça a chamada regimental, por favor. Vereador Agita Gabarito. Presente. Vereador Anderson dos Santos Chaves. Presente. Vereador Tony Russo. Presente. Vereador Aurélio Barros Arias. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Rafael Amaral Lima Braga, presente. Vereador Uriel da Saúde. Presente. Vereador Vitor de Almeida dos Santos. Presente. Senhor presidente, feita a chamada regimental. Havendo o número regimental, damos continuidade aos trabalhos. Coloco em votação o requerimento de urgência especial de número 12 de 2025. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Suspendo a sessão por 15 minutos para as comissões exararem os pareceres, ou exarar o parecer em conjunto.
Mental, por favor. Vereador Gildo Gabarito. Presente. Vereador Anderson dos Santos Chaves. Presente. Vereador Tony Russo. Presente. Vereador Aurélio Barros Arias. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Rafael Amaral Lima Braga, presente. Vereador Uriel da Saúde. Presente. Vereador Vitor de Almeida dos Santos. Presente. Senhor presidente, feita a chamada. Havendo o número regimental, declaro reaberta a sessão. Em nome de Deus. Solicito que o secretário faça a leitura do parecer conjunto referente ao projeto de lei ordinário de número 122 de 2025. Projeto de Lei 122/2025, parecer em conjunto. As comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas por força de requerimento de urgência especial, constataram que o referido projeto dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente no valor que menciona e dá outras providências. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matéria de interesse local. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar número 95 de 1998. O projeto de lei está de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal e artigos 40 e seguinte da Lei 4.320 de 64, na medida em que foram apresentadas fontes de recursos que farão frente aos reforços nas dotações apresentadas. Tendo em vista o acima apontado, opinamos pela aprovação do projeto de lei 122 de 2025, ao parecer Armação dos Búzios, 27 de maio de 2025, pela CCJR, Felipe do Nascimento Lopes, Aurélio Barros Arias, Rafael Braga, pela CFO, Aurélio Barros Arias, Rafael Amaral Lima Braga e Adiel da Silva Vieira. Feita a leitura do parecer em conjunto do projeto de lei ordinário número 122 de 2025, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes e do vereador Aurélio Martins. Registrado. Barros. Coloco em discussão o projeto de lei ordinário de número 122 de 2025. Coloco em votação, já que ninguém discute, o projeto de lei ordinário de número 122 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer, dos pareceres referentes ao projeto de lei ordinário de número 64 de 2025. Projeto de lei ordinário número 64 de 2025. Trata-se de projeto de lei ordinário de autoria do senhor prefeito Alexandre de Oliveira Martins, dispondo sobre autorizar a abertura de crédito adicional no orçamento 2025, tendo por escopo a suplementação das dotações orçamentárias na importância de R$ 3.303.388,79, conforme discriminados no anexo 1. Compre ressaltar que a proposição aponta como fonte de recurso a anulação de outras dotações orçamentárias apontadas no anexo 2. Os créditos adicionais estão regulados no artigo 40 e seguinte da Lei 4.320 de 64 e se prestam a autorizar a execução de despesas não previstas no orçamento em vigor ou cujo saldo é insuficiente. Os créditos adicionais suplementares são aqueles destinados a despesas cujo saldo é insuficiente e as dotações dependem de reforço nos termos do artigo 41, inciso 1, 43, parágrafo 1º da Lei 4.320 de 64. No que pese a abertura de crédito adicional especial ser efetuada por ato do chefe do Poder Executivo, este depende de autorização por lei, conforme dispõe o artigo 167, inciso 5 da Constituição da República e no artigo 42 da Lei 4.320 de 64. Após análise da proposição em destaque, conclui-se pela sua constitucionalidade e legalidade, na medida que forem atendidos os dispositivos acima citados, a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo e a sua forma legal. No mesmo sentido, foram respeitadas técnicas de redação legislativas previstas na Lei Complementar 95 de 1998, não havendo qualquer óbvia a emissão de parecer favorável no âmbito de sua competência da presente comissão. Armação dos Búzios, 6 de maio de 2025, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina por unanimidade dos votos no artigo 42 do Regimento Interno pela constitucionalidade e legalidade da matéria ao parecer. Armação dos Búzios, 8 de maio de 2025, Felipe Lopes, presidente, Aurélio Barros Arias, vice-presidente, Rafael Braga, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento,
O projeto de lei em tela, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.303.388,79. O projeto esteve em pauta na sessão ordinária de 10 de abril de 2025, sendo encaminhado para a CCJR, que opinou pela sua constitucionalidade. A matéria foi encaminhada a esta comissão de mérito no dia 12 de maio de 2025, com fins de estudo no artigo 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. É o relatório. De início, ressalta-se que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em seu parecer, discorreu sobre a iniciativa da matéria, assim como sua plausibilidade perante a Constituição Federal, a Lei Federal 4.320 de 64 e a Lei Complementar 95 de 98, não havendo mais que se tratar do assunto. No mérito, vê-se que a alteração visa reforçar as rúbricas já existentes no orçamento municipal, a fim de atender despesas com aquisição de material de consumo permanente, material de expediente, prestação de serviços, programa Mais Médico Governo Federal, mão de obra terceirizada, fornecimento de gás para unidades escolares, pagamento de kit bebê e fornecimento de medicamentos e insumos médicos. Para tanto, o senhor prefeito pretende anular recursos de dotação orçamentária referente à participação de feiras e eventos de pesca, agricultura e esportes náuticos, manutenção de serviços de gestão administrativa, infraestrutura urbana, manutenção da unidade administrativa, promover ou apoiar campeonatos interescolares, implementação e manutenção de escolinhas de qualquer modalidade, campanha de eventos, palestras, seminários, manutenção de unidades escolares, bloco de atenção básica, bloco de proteção social especial, coleta de lixo, infraestrutura viária, entre outros. Tendo em vista que as regras para a criação do referido crédito foram respeitadas e que visa reforçar as já existentes no orçamento municipal, opino pela aprovação do PLO 64 de 2025, é como voto a Armação dos Búzios 26 de maio de 2025, Aurélio Barros Aras, relator. Parecer, a Comissão de Finanças e Orçamento concorda por unanimidade com o voto apresentado pelo relator ao projeto de lei ordinário número 64 de 2025, ao parecer. Armação dos Búzios, 26 de maio de 2025. Aurélio Barros Aras, presidente. Rafael Braga, vice-presidente. Adiel da Silva Vieira, membro. Feita a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário número 64 de 2025, conforme solicitado, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei ordinário número 64 de 2025. Ninguém discute. Coloca em votação o projeto de lei ordinário de número 64 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ô Giovanni, por favor. Esse projeto aqui, ele é aquele que a gente aumentou o percentual. Ele tinha estudo de crédito mesmo assim, não que sabe? Tinha crédito. Tinha junto? Ele era da Secretaria da Saúde Animal, aquela divisões. Eu não lembro disso aqui tudo na hora que eu li. Tinha? Ele tinha o aumento percentual, o oitavo lá, tinha mudança de dotação e crédito. Tudo junto. Então, aqui, só para ver o parecer dele. Solicito o secretário que faça a leitura do parecer, dos pareceres referentes ao projeto de lei ordinário número 85 de 2025. Projeto de lei ordinário número 85 de 2025, parecer em conjunto. O projeto de lei em tela de autoria do senhor prefeito Alexandre de Oliveira Martins visa realizar alterações na lei ordinária número 1978 de 2024. O projeto consta expediente na pauta dia 29 de abril de 2025, sendo encaminhado para a CCJR para análise. Durante a tramitação, a matéria foi objeto de 3 projetos de emendas modificativas que foram encaminhados para a CCJR, porém, restaram arquivados mediante solicitação dos respectivos autores. Já a PEN 05/2025 visava aumentar o limite de autorização para a abertura de créditos especiais suplementares previstos no texto original para 20%. Isto posto, tendo em vista o entendimento entre os presidentes da CCJR e CFO, conforme artigo 58 do Regimento Interno, a matéria vem para a confecção deste parecer em conjunto. É relatório. De pronto, é preciso identificar que o projeto de lei visa alterar alguns pontos da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2025. As alterações intentadas pelo autor foram as de aumentar alterar o limite de abertura de créditos adicionais de 5% para 10%. E alterar o limite para 10%.
A criação do artigo 8º-A, que excepcionava desta limitação de diversas áreas. 3, alteração de criação de unidades orçamentárias. 4, crédito adicional especial no valor de R$ 946.581,38, conforme anexos apresentados. De plano, oferece como mencionado relatório, através do projeto de emenda modificativa, número 5 de 2025, o percentual foi acrescido para 20%. No tocante ao ponto 1, referente ao limite autorizado para créditos adicionais suplementares, a Lei 4.320 de 64, seu artigo 7º, o inciso é claro a dizer. Artigo 7º, a Lei de Orçamento poderá conter autorização executiva para abrir créditos suplementares até determinada importância obedecidos ao artigo 43. É de clareza meridional que a autorização da LOA de autorização de abertura de créditos suplementares é uma deliberação do Poder Legislativo, podendo inclusive arbitrar percentual que entender condizente. Esta prerrogativa foi atendida na LOA referente ao exercício de 2025. Inicialmente, o projeto que gerou a Lei 1978 de 2024, regido pelo prefeito, continha uma autorização de 50%. Através de emenda parlamentar, o percentual foi fixado em 5% e assim foi promulgado o texto do orçamento municipal para o ano de 2025. Importa destacar que, uma vez atingido esse limite, o Poder Executivo poderia abrir novos créditos suplementares, tendo que, para tanto, apresentar projeto de lei à Câmara com este intento. Tendo em vista que a definição de autorização de abertura de crédito adicional suplementar é uma deliberalidade do Poder Legislativo, nada impede que, através da lei, a LOA seja alterada para que o percentual seja revisto, conforme ocorre no caso em comento. O percentual resultante das deliberações do plenário de 20% se mostra razoável para que o Poder Executivo consiga fazer as movimentações necessárias sem colocar em risco a execução de serviços públicos essenciais para a população. No caso concreto, a proposição é objeto de lei para alteração e criação de unidades orçamentárias contidas no bojo do projeto foi método recorrente. Passada a análise formal do ponto 3, as alterações propostas são de vital importância para a garantia do funcionamento da estrutura administrativa, pois contam com dotações referentes a órgãos recém-criados que precisariam de previsão orçamentária para realizar despesas. Por fim, no que se refere ao ponto 4, a criação do crédito adicional suplementar observou a obrigatoriedade constante no artigo 40 e seguinte da Lei 4.320/64, artigo 165 da Constituição Federal. A matéria foi apresentada como projeto de lei e também conta com fonte de recursos que farão frente às dotações a serem suplementadas. O suposto, tendo em vista abordados todos os pontos restantes da PLO 85 de 2025, opinamos pela aprovação da matéria ao parecer. Registrou o voto contrário quanto ao mérito do projeto o vereador Rafael Amaral Lima Braga, por ter sido ele autor da emenda do orçamento, que concedeu o limite de 5% de autorização na LOA, entendendo que este percentual deveria ser mantido. Sala das Sessões, 26 de maio de 2025, pela CCJR, Felipe do Nascimento Lopes, Aurélio Barros Aras, Rafael Braga, pela CFO, Aurélio Barros Aras, Rafael Braga e Adiel da Silva Vieira. Feita a leitura, parecer conforme solicitado, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei ordinário de número 85 de 2025. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de lei ordinário de número 85 de 2025, de autoria do prefeito Alexandre de Oliveira Martins. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por 7-1. Tendo em vista os projetos de número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2025, contam com pareceres com os mesmo teor. Sugiro ao plenário que seja feita a leitura de um parecer valendo para todos os outros para fins de realização da votação em bloco. Coloco em votação essa sugestão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de decreto legislativo de número 10, valendo esta também para os de número 11, 12 e 13 e 14 de 2025. Parecer em conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, reunidas por entendimento dos respectivos presidentes, de acordo com o artigo 58, primeira parte do Regimento Interno da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, constataram que a presente proposição de autoria do vereador Victor de Almeida dos Santos, que dispõe sobre outorgar o título honorífico de cidadão buziano à senhora Taíde de Souza Oliveira, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. O referido projeto está amparado pelo artigo 168-A
e parágrafos do regimento interno, visando homenagear pessoas que deram provas de identidade e afetividade para com o município e tenham reconhecidamente prestado serviço à cidade. Quanto à redação final, o projeto atende ao disposto na Lei Complementar número 95 de 1998, no que tange ao mérito, não se vislumbra qualquer óbice à sua aprovação. Portanto, opinamos pela aprovação do presente projeto de decreto legislativo número 10 de 2025. É o parecer. Armação dos buses, 6 de maio de 2025, pela CCJR Felipe do Nascimento Lopes, Aurélio Barros Arias, Rafael Braga, pelo CFO, Aurélio Barros Arias, Rafael Amaral Lima Braga e Adiel da Silva Vieira. Senhor presidente, feita a leitura do parecer conforme solicitado. Iniciaremos o procedimento de votação dos projetos de decreto legislativo de número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2025, tendo em vista a necessidade de maioria qualificada para aprovação dos projetos de decreto legislativo, a votação será nominal e será chamada a votar os vereadores em ordem alfabética. Solicito o segundo secretário, Adiel da Silva Vieira, que tome nota dos votos, por favor. Como voto o vereador Adiel da Silva Vieira. Voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Anderson dos Santos Chaves. Voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Antonino Russo. Voto favorável, presidente. Como voto o vereador Aurélio Barros Arias. Senhor presidente, meu voto é favorável. Como voto o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Josué Pereira dos Santos. Voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Rafael Amaral Lima Braga. Senhor presidente, meu voto é favorável. Como voto o vereador Uriel. Meu voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador Victor de Almeida Santos. Voto favorável. Solicito o vereador, segundo secretário Adiel da Silva Vieira, que anuncie a contagem dos votos, por favor. Tivemos 9 votos favoráveis, senhor presidente, e nenhum contrário. Então, aprovados por unanimidade. Declaro aprovados por unanimidade, né? Então, os projetos de decreto legislativo de número 10, 11, 12, 13 e 14 de 2025. Coloco em discussão as indicações de número 147 e 148 do vereador Josué Pereira dos Santos e a de número 149 do vereador Anderson dos Santos Chaves. Não havendo discussão, coloco em votação as indicações de número 147 e 148 do vereador Josué Pereira dos Santos e a de número 149 do vereador Anderson dos Santos Chaves. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Convido o vereador Uriel da Saúde a fazer uso da tribuna. Passo, senhor presidente. Passado o vereador Uriel, não havendo mais inscritos para uso da tribuna na ordem do dia, não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, encerramos a sessão em nome de Deus, agradecendo a presença de toda a assistência, todos os vereadores, funcionários da casa e os queridos internautas. É sempre muito bom poder contar com vocês. Tenham um forte coração e fiquem todos com Deus.